Reforma do século XVI. No vídeo de hoje, um texto escrito por Tácito da Gama Filho e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1981. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Reforma não foi um movimento repentino à maneira de explosão inesperada. Não foi uma ação improvisada, nascida do capricho ou do orgulho ou da rebeldia de um homem. Alguns pensam dessa forma, mas isso é errado. Nas trevas da Idade Média, podemos encontrar suas raízes que aparecem nos vários movimentos espirituais que surgiram na Europa. Podemos afirmar com Edwin Principe que o protestantismo é historicamente o resultado de um movimento de reforma, não o movimento de reforma em si. Examinemos rapidamente alguns desses movimentos reformistas. Os cátaros ou albigenses. Esse movimento surgiu por volta do ano de 1200, no norte da Itália e no sul da França, atingindo também o norte da Espanha, com algumas ramificações nos Balcãs. Os cátaros, palavra de origem grega que significa puros, repeliam os sacramentos eclesiásticos, aceitando apenas o batismo e a Santa Ceia. Davam alto preço aos leigos, tinham o sermão como centro do culto religioso. Para eles, as Escrituras eram a suprema autoridade. Criticavam o poder e a riqueza da igreja dominante. Foi um despertamento popular e bíblico contra os erros da igreja de Roma. Os albigenses foram quase exterminados pelos cruzados de Simão de Montfort. Para extirpar essa heresia, o Papa Inocêncio III instituiu a Inquisição de muito nefanda memória. Os valdenses. Pedro Valdo, rico comerciante de Lyon, França, iniciou um movimento com doutrinas e práticas mais sãs do que as dos cátaros. E essa ação, esse despertamento ainda permanece em nossos dias, caso único entre as seitas religiosas. Pedro Valdo despojou-se de sua riqueza, tomou o Novo Testamento como guia e viajou e pregou por toda parte. Usava a tradução francesa do Novo Testamento. Outros discípulos uniram-se a ele. O movimento era feito dentro dos quadros da igreja dominante, mas tendo eles solicitado licença ao concílio Lateranense em 1179 para pregar, o Papa Alexandre II negou-lhes esse direito. Já nessa era, a Igreja de Roma repelia qualquer tentativa de reforma. Valdo considerou essa recusa como contrária à vontade de Deus e continuou pregando. Foi excomungado com todos os seus adeptos. O movimento estendia-se rapidamente. Os valdenses não aceitaram a missa, nem as orações pelos mortos, nem a doutrina do purgatório, por acharem nela a falta de fundamento bíblico. Davam ênfase à pregação dos leigos e à leitura constante do Novo Testamento. Sua vida era simples, pura e cheia de espírito de oração. Perseguidos cruelmente pela igreja dominante e pela monarquia francesa e italianas, os nobres e corajosos valdenses refugiaram-se nos vales dos Alpes italianos e suíços e hoje fazem parte da igreja protestante, sendo a mais antiga de suas ramificações. Existem fortes colônias valdenses no Uruguai e na Argentina. O Wycliffe e os Iolardos. O Wycliffe floresceu na Inglaterra no século XIV,
de 1324 a 1384. Era sacerdote, doutor em teologia, professor em Oxford. Notabilizou-se pelo seu profundo e erudito conhecimento da Bíblia. Defendeu os direitos da coroa inglesa contra as pretensões papais. Traduziu a Bíblia para o inglês, pois afirmava que o povo tinha o direito de ler as Escrituras sagradas, cujo valor e soberania exaltava. Combateu o erro da transubstanciação, enviou ao interior do país pregadores itinerantes que levavam por toda a parte a palavra de Deus. Escreveu várias obras, entre elas a Triálogos, tratado de teologia, em que combatia os erros e os abusos de sua época, e a pobreza de Cristo, em que mostrava o contraste entre a pobreza do Salvador e a insolente riqueza do clero. Morto, Wycliffe, seus discípulos, os Iolardos, continuaram a sua obra, semeando por toda a Inglaterra a palavra e selando o martírio à sua fé. Entre esses mártires da tirania papal figuram Sacer Bab, Lord Caban e muitíssimos outros. João Hus e Jerônimo de Praga. Se os séculos anteriores haviam contemplado nobres figuras de mártires, ao século XV não faltou o mesmo privilégio. João Hus, o reformador da Boêmia, viveu de 1369 a 1415. Foi o professor e reitor da Universidade de Praga, capelão da corte e pregador eloquente. Tendo lido obras de Wycliffe, atacou as doutrinas errôneas da igreja dominante, pelo que foi excomungado. Intimado a comparecer perante o concílio de Constança, para lá partiu, munido de um salvo-conduto do imperador Sigismundo. Defendeu-se com coragem, mas sua sentença já estava lavrada. Pereceu heroicamente na fogueira, encomendando sua alma ao Senhor Jesus Cristo. As ideias de Hus exerceram forte influência na Inglaterra, insuflando nova vida ao movimento dos Iolardos. Da pátria de Hus e herdeiros de suas ideias são os irmãos Morávios, cuja extraordinária obra missionária nos enche de admiração. De Jerônimo de Praga, diremos apenas que, ligado à obra de João Hus, cumpriu corajosamente a sua missão, enfrentando a fogueira na mesma cidade de Constança, dois nobres mártires da fé na luta pela liberdade religiosa, cuja memória devemos reverenciar. Entre os movimentos que prepararam o advento da Reforma, não podemos deixar de mencionar o dos Irmãos da Vida Comum, iniciado na Holanda por Geraldo Crure, que nasceu em Deventer, nesse país em 1340. Era um clérigo de boa reputação, erudito e piedoso. Estudou em Paris, Colônia e Praga. Foi contemporâneo de Wycliffe. Ele recebeu a influência espiritual de Ruysbrock, um dos místicos do norte. Não se satisfazia apenas com a meditação e misticismo. Amava o povo e queria que a piedade religiosa se aliasse à prática. Em sua pregação pública, expunha a corrupção do alto clero e a necessidade de uma reforma. Obrigado a calar-se por ordem do bispo, dedicou-se a escrever. Para reproduzir seus escritos, contratou jovens estudantes como copistas e pôde ver a ignorância e os vícios deles. Viu então que somente a educação religiosa podia melhorar a situação espiritual dos holandeses.
Consagrou-se, pois, a esta nobre missão, a da educação e do serviço social, reunindo ao redor de si um grupo de amigos que formaram uma comunidade. Em 1384, contando apenas 44 anos, Crury foi vítima da peste que assolou toda a Europa, contraiu o mal enquanto cuidava dos enfermos. Seu trabalho foi continuado por Raruen e outros, seus discípulos herdeiros do admirável espírito de Geraldo Crury, dedicaram-se ao ensino, com o fito de criar uma nova geração para o Senhor. João Selle, de 1374 a 1417, professor em Scivolá. Alexandre Rídias, de 1433 a 1498, em Devener. Wip Felen, de 1450 a 1528, em Basileia. Erfurt e Heiberg, Wessó, Gainsfort, de 1419 a 1489, e João Stendonck, de 1450 a 1504, são os representativos dessa magnífica obra de fé e de piedade. Estes homens anelavam, sobretudo, contrapor a renascença pagã, um renascimento da antiguidade cristã. Traçaram planos de estudo nas escolas do norte, de acordo com o nascente amor às línguas clássicas, mas nunca renunciaram à posição central do caráter cristão. O reino de Deus não consiste em conhecimento da palavra, e sim em obras e virtudes, escrevia João Colle. A matéria principal de estudo era o Novo Testamento, no melhor grego que se podia obter, menosprezando o latim da Vulgata. Foi numa dessas escolas que Erasmo aprendeu a amar o Novo Testamento, e tais homens foram os que lhe inculcaram a atitude que havia de expressar-se no inimitável prefácio de sua própria edição do Novo Testamento em grego. A melhor educação dos jovens é o fundamento de toda a reforma verdadeira, eclesiástica, nacional e doméstica, escreveu Wip Felen quando trabalhava nas universidades alemãs, preparando mestres para a grande tarefa. De que serve todo o nosso saber se nossos caracteres não são de uma nobreza correspondente? E ainda, o estudo seja para alentar nossa independência de pensamento. Um tanto extensa é essa referência aos irmãos da vida comum, mas não podíamos deixar de assinalar a sua obra extraordinária. Foram eles homens cultos, humildes e despretensiosos que, embora ainda sujeitos à Igreja de Roma, educaram a geração que ouviu gostosamente os pregadores da Reforma quando esta chegou e de cujas aldeias saíram os primeiros mártires do início do luteranismo. A dois desses jovens, o próprio Lutero escreveu uma ode fúnebre, o primeiro dos seus hinos protestantes. Com o relato acima, tivemos por objetivo principal mostrar que a reforma do século XV não foi um movimento repentino encabeçado por um homem idealista, como pensam alguns. Esse movimento teve o seu mais estrondoso brado no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martim Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Saxônia, as suas 95 teses ou proposições contra as indulgências. Embora Lutero tenha sido o maior dos reformadores, não se pode dizer que o protestantismo seja de origem exclusivamente germânica.
O desejo de reforma na igreja dominante era geral no começo do século XVI e não se limitava à Alemanha, Inglaterra, Suíça e França. Como afirma Gaston Mercier em seu livro L'Esprit Protestant, a reforma foi nacional em cada país. Na Alemanha, se a reforma em suas origens é, antes de tudo, um fato religioso, os rumos que tomou têm de ser compreendidos em função das condições da Alemanha no momento em que Lutero iniciou a sua pregação. Politicamente, a Alemanha era uma anarquia monárquica. Economicamente, enfraqueceu, pois o vigor do século XV não se prolongou ao século XVI. A vida religiosa era intensa. Mais de 1000 igrejas foram construídas no decorrer do século XV. Mas o povo não estava contente com o misticismo reinante que o angustiava. O próprio Lutero sentiu-se insatisfeito com isso e começou a mostrar aos seus ouvintes, através da pregação, a necessidade de uma reforma. Na Suécia, a reforma nesse país foi consequência da luta contra a Dinamarca e das necessidades financeiras do Estado sueco. Contra o alto clero aliado ao dominador estrangeiro, rebelaram-se as correntes humanísticas da Universidade de Uppsala, fundada em 1477. Selaf e Lourenço Petersen, protegidos pelo rei, pregaram o luteranismo. Na Dinamarca, a difusão das ideias reformistas neste país é obra de teólogos como de Tauchan, protegido do rei, que combateu o clero rico e poderoso. Os 33 artigos de Copenhagen, 1530, definem a nova doutrina. Em 1537, depois de muita luta, a Igreja Reformada era estruturada sob o modelo luterano, por obra de Bugenhagen. A reforma na Suíça foi iniciada por Haldreich Zwilly, clérigo e humanista da mesma geração de Lutero. Sua pregação dá-lhe porte de profeta político, e o prestígio que adquiriu permitiu-lhe influir na administração do cantão. Entre 1523 e 1525, definiu-se a reforma de Zwilly, repúdio da autoridade pontifícia e da hierarquia romana, supressão das imagens, dos conventos e do celibato eclesiástico. Em 1531, com a morte de Zwilly em combate, houve um certo reconhecimento em relação à liberdade religiosa, estabelecendo-se a Segunda Paz de Keppel, que reconheceu a liberdade de cada cantão. Em Genebra, a reforma foi essencialmente obra de Calvino. Esta cidade, em 1541, foi transformada na Roma protestante até a morte de Calvino em 1564. Com a pregação de Calvino, teve início a segunda fase da reforma na França. De 1536, data a primeira edição da Institutio Religionis Christianae, doutrina da religião cristã, dedicada a Francisco I. Logo depois de Genebra, Calvino passou a dirigir a reforma francesa, embora saibamos que nesse país a reforma tem origem pré-luterana. No tempo de Carlos VIII, o cardeal d'Ambrosio procurou reformar a universidade e os conventos. Pouco depois, Stendonck e Noel Beda, do Colégio Montaigne, buscam o mesmo caminho. Mais importante foi no campo cultural a obra de Lefebvre de Etaples, cujo humanismo evangélico o aproximou de Erasmo e o levou à tradução de livros sagrados de filosofia clássica. Então, o luteranismo chegou à França por volta de 1520 e já encontrou o terreno preparado
por essa fecundação de ideias reformistas. Nos Países Baixos, os movimentos de reforma também se manifestaram despidos, porém, de caráter anticlerical, irmãos da vida comum, que também precederam a reforma luterana. Na Inglaterra, a reforma nesse país é posterior à da Alemanha. O impulso vem do rei Henrique VIII, que queria o papado sem o papa. O lollardismo latente conservava viva a pregação de Wycliffe, a estrela matinal da reforma anglicana. Na Escócia, paralelo à reforma inglesa, o movimento reformista escocês foi obra principalmente de John Knox, antigo padre que, abandonando a batina, iniciou sua pregação em 1546. Preso e deportado para a França em 1547 a 1549, retornou definitivamente à Escócia em 1560, quando grande parte da nobreza havia aderido à reforma. Poderíamos transcrever aqui muitos outros lugares que permitiram vir à tona o movimento que Lutero encabeçou na Alemanha. Vimos que a reforma foi fruto de um clamor geral em várias nações e que nasceu, cresceu e se tornou independente. Então, ao analisarmos a história, confirmamos que foi um movimento necessário. Suas causas foram tanto econômico-sociais quanto religiosas. A reforma coincidiu também com o surgir de uma nova era. Ao estudarmos esse movimento, constatamos que ele foi condicionado por nova filosofia de vida. Então, antes de terminar, daremos os dados biográficos do maior reformador, Martinho Lutero. Lutero, entretanto, decidido a calar-se, rompeu o silêncio diante dos ataques do chanceler Eck d'Ingolstadt e publicou uma justificação. Foi então excomungado pela bula Exsurge Domini, 15 de julho de 1519, sendo suas obras queimadas em Lovaina diante de Carlos V. Foi nessa época que Lutero compôs suas obras mais importantes, o Manifeste à Nobreza Alemã e o Cativeiro de Babilônia. Indeciso entre a submissão e o que concebia como a verdade, Lutero dirigiu ao Papa um último apelo, o Tratado da Liberdade do Cristão, mas não recebeu resposta. Queimou então a bula. No dia 3 de janeiro de 1521, Roma lançou o anátema contra ele. Martim Lutero, reformador alemão, Eisleben, Saxônia, 1483 a 1546. Após estudar em Mansfeld, Magdeburg e Eisenach, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt para tornar-se jurista. Em 1505, entretanto, tendo recebido seu diploma, recolheu-se repentinamente ao convento dos agostinianos dessa cidade para, segundo ele, cuidar da salvação. 2 anos depois, foi ordenado sacerdote. Apesar de ser um monge exemplar, Lutero não conseguiu escapar ao desespero. Em 1508, foi chamado a Wittenberg para comentar a Ética de Aristóteles. Depois, nomeado vice-prior do convento, ali deu aulas sobre o Antigo Testamento e também sobre a Epístola aos Romanos, cuja descoberta foi capital para ele. Assim, devido aos seus encargos, Lutero encontrou na Bíblia um conforto para sua angústia espiritual. Nessa ocasião, foi iluminado pelas palavras de São Paulo: o justo viverá pela fé. Desse momento em diante, transformou-se completamente. Tornou-se alegre e até decidido, animado pela preocupação de revelar no seio da igreja dominante o que descobrira.
Mas, a partir de 31 de outubro de 1517, o encadeamento das circunstâncias, e não a sua vontade como escreveria, deu início à tempestade. Nesse dia, tendo visto o monge Tetzel vender indulgências para a conclusão das obras da Igreja de São Pedro de Roma, Lutero usou de seu direito de doutor em teologia para fixar na porta da Igreja de Wittenberg 95 teses nas quais exprimia publicamente suas ideias e, sobretudo, sua convicção de que as indulgências não tinham qualquer valia e que só a cruz de Cristo podia salvar. Enquanto a universidade e a hierarquia se calavam, os estudantes difundiam essas teses por todo o império. Alertada por Alberto de Mogúncia, a Cúria Romana encarregou o cardeal Cajetan de uma investigação, mas o príncipe Frederico de Saxônia concedeu sua proteção ao suspeito. O caso logo ultrapassou a simples disputa teológica. Intimado a retratar-se pelo geral dos agostinianos, Lutero recusou-se. Foi chamado então a comparecer diante do capítulo em Heidelberg. A pedido de Leão X, redigiu uma explicação de suas teses e foi intimado pelo sumo pontífice a ir a Roma, mas não obedeceu à ordem recebida. Cajetan, encarregado de submetê-lo, conseguiu apenas encontrar-se com ele em Augsburgo. Lutero, entretanto, decidido a calar-se, rompeu o silêncio diante dos ataques. Convocado para a Dieta Imperial de Worms, Lutero continuou recusando retratar-se, dizendo: "Não posso agir de outra maneira." Banido do império, foi levado pelos homens de Frederico da Saxônia ao castelo de Warburg, sob o nome de Cavaleiro Saint-Georges. Ficou doente, mas escreveu muito. Começou a traduzir a Bíblia para o alemão vulgar. Diante da onda de iluminismo que se fazia sentir em toda parte, voltou a Wittenberg e decidiu-se a organizar o movimento nascido. Determinou o culto, introduzindo um serviço evangélico e transformando a liturgia musical. Lutero casou-se com uma antiga religiosa, Catarina von Bora, e em 1529 publicou 2 catecismos. Consagrou o resto de sua vida à pregação e à consolidação da igreja fundada por ele, e que já antes de sua morte tinha tomado grande extensão. Sem ter premeditado, tornou-se o chefe de uma revolta cismática. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.